Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu já vou adiantar que nessa videoaula eu trouxe dois exercícios que eu costumo ter muita dificuldade, que finalmente eu entendi a lógica de como eles são resolvidos. Para isso eu trouxe dois exemplos simples para a gente pensar em cima deles, para a gente analisar como que funciona. A gente vai tratar combinatória, princípio fundamental da contagem, com geometria, com elementos de geometria. O que para mim particularmente é algo extremamente complexo e complicado, porque você tem que ter uma visão espacial muito boa para conseguir resolver esse tipo de exercício, tá bom? Ah, professora, não tem. Assista essa videoaula que eu vou fazer você ter, que eu vou te ensinar a enxergar como funciona para esses dois exercícios que você pode começar a ir treinando para fazer exercícios mais complexos, tá bom? Existem 5 pontos, entre os quais não existem 3 colineares. Quantas retas eles determinaram? Exercício tem algumas situações que você tem que analisar. Você tem 3 pontos não colineares, ou seja, vamos supor que você tem 3 pontos A, B e C, que não estão na mesma reta, tá? O que seria estar na mesma reta? O que seria colinear? 1, 2, 3. A, B e C estão na mesma reta, certo? Você tem 3 pontos aqui, vou chamar de A, B e C. Bom, os 3 estão na mesma reta, portanto eles são colineares. Agora pense numa situação. A, B e C. Eu consigo passar uma reta que passa por cima desses 3 pontos? Não, porque esses 3 pontos não estão na mesma linha. Não estão na mesma linha os 3 pontos, tá bom? 2 a 2, obviamente, 2 pontos sempre estão numa reta. Agora, 3 pontos, quando não são colineares, eles não estão sobre uma reta. É a situação que ele coloca aqui. Aí você pensa a informação que está subentendida no enunciado. Você tem 3 pontos não colineares, certo? E você tem outros 2 pontos que são colineares. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Enfim, você tem outros 2 pontos que são colineares, certo? Porque ele diz que 3 não são colineares, então os outros 2 são colineares de qualquer jeito. Então você pode partir por 2 caminhos. Ou você trabalha usando os pontos não colineares, ou você trabalha usando os 2 pontos colineares para montar os subconjuntos. Como assim, prof? Como assim? Pensa o seguinte, você tem 5 pontos, vamos nomear os pontos. Você tem um ponto A, faz aqui, pontos, um subconjunto aqui, um conjunto, né? Você tem os pontos A, B, C, D e E, certo? Você tem esses 5 pontos. 3 deles não são colineares. Quem? Pode ser qualquer um dos 5. Qualquer um dos 5, certo? O A pode não ser colinear com B nem com C. O A pode não ser colinear com D ou com E. Agora, como que eu vou descobrir a quantidade de combinações não colineares? Você pode montar simplesmente a própria combinação utilizando a ideia de trabalhar subconjuntos com pontos não colineares. Como assim? Você tem 5 pontos, você vai montar combinações aonde cada combinação, cada subconjunto tem 3 elementos. E você adota a ideia de que esses 3 elementos não são colineares entre si, que esses 3 pontos não são colineares entre si. Como você tem 5 possibilidades, então você monta todas as possibilidades possíveis para que eles não sejam colineares entre si. A, B, C, A, C, D, A, B, E, D, B, C, enfim. Se você fizer essa conta, você vai montar aqui 5, 4, 3 fatorial, 5 menos 3, 3 fatorial primeiro, né? 5 menos 3, 2 fatorial que é 2. 3 fatorial com 3 fatorial, tchau. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Ou seja, então eu consigo montar 10 subconjuntos, no máximo, de 3 pontos não colineares. E tá, professor, e os outros 2 pontos? Bom, se você pegou 3 que não são colineares, que ele disse aqui, então você com certeza vai ter outros 2 que são colineares. Entendeu? Então, para cada subconjunto, vamos supor que é A, B e C, vamos supor, tá? Que é A, B e C. Ó, vou colocar aqui, não. Opa, coloquei ponto no L, tô bem demais. A, B e C são... Gente, tá tenso aqui, peraí. Não colineares. Vou montar aqui um subconjunto colineares, e esse vai ser o nome. Vamos supor que A, B e C é um subconjunto de 3 pontos não colineares. Então, com certeza,
colineares, que é um outro subconjunto, D e E. Portanto, D e E são dois pontos colineares, porque ele diz que 3 não são, portanto, 2 são. E assim, até você completar 10. Se eu montar outra aqui, A, D, C. Portanto, eu vou ter um outro subconjunto de pontos colineares, coloquei ADE, não ADC. Portanto, B e E são colineares. Ou seja, para um conjunto não colinear, para um subconjunto de pontos não colineares, você tem um subconjunto de pontos colineares. Então, se você tem 10 subconjuntos não colineares, obviamente você também tem 10 subconjuntos de pontos colineares. Ah, então quer dizer, Walter, que eu posso, ao invés de fazer 5, 3 a 3, eu posso fazer combinação de 5, 2 a 2, pensando no subconjunto dos colineares? Pode. Sabe quanto que vai dar? Faz a conta aí. Vai dar 10 também, que é a resposta do exercício. Então, se você partir por esse caminho ou por esse caminho, vai dar a mesma coisa, utilizando esse raciocínio. Certo? Bom, é algo chato, complexo, mas quando você pega o jeito fica interessante. Vamos para 2? Vamos, professor. Quantos planos são determinados por 4 pontos distintos e não coplanares? Gente, é a mesma ideia. É a mesma ideia. O que você precisa saber? Você precisa saber que para formar um plano, por isso que você tem que ter noção de geometria, igual eu falei aqui em cima. Para formar uma reta, você já tem que ter essa noção de que você precisa de exatamente 2 pontos. Então, se eu tiver 2 pontos, eu formo uma reta. É o que eu preciso. Eu preciso de 2 pontos para formar uma reta. Aqui, para formar um plano, eu preciso de 3 pontos só. Se eu tiver 3 pontos, eu formo uma reta. Obviamente, se eu tiver uma reta, se eu tiver um plano, vou ter infinitos pontos no plano. Mas eu preciso de quantos exatamente para formar um plano? Eu preciso de 3. Se você tiver 2, você tem uma reta. Você tem 2 pontos, não é mais pontos, é pontos, tá? Se você tiver 2 pontos, você forma uma reta. Se você colocar um terceiro que não é colinear, você traça uma reta aqui, você traça uma reta aqui, olha o plano aqui, você tem um plano formado, certo? Então vamos lá, então a gente vai partir do princípio que a gente sabe que um plano é formado por 3 pontos. Bom, se eu tenho 4 pontos distintos e não coplanares, tá? Então se eles são não coplanares, então nenhum deles está no mesmo plano. Então, A, B, C, D. Vamos supor que cada um, gente, você pensa que plano é como se cada ponto, faz experimento em casa, é como se cada ponto tivesse uma folha sulfite diferente, tá bom? Ó, eu fiz uma folha sulfite para esse ponto aqui, fiz uma folha sulfite, uma folha sulfite, uma folha sulfite, tá bom? Vamos colocar isso aqui mais para baixo, parece que está tudo alinhado, né? Fiz uma folha sulfite, tá vendo? Portanto, eu tenho aqui a folha sulfite. Faz um teste em casa. Pega o caderno, arranca 4 folhas sulfites, tá? Pega o seu caderno, não pega o da sua irmã, tá bom? Ela vai bater em você, justamente. Pega 4 folhas do caderno, coloca uma folha em cima da outra, uma afastada da outra. Você vai ver que as folhas não se encontram. Então, essa folha representa um plano. Cada folha representa um plano, certo? Se eles não são coplanares, quer dizer que essas folhas não pertencem ao mesmo plano, ou seja, uma folha não está dentro da outra. Beleza? Elas não têm os mesmos pontos em comum, certo? Então, cada ponto aqui representa um plano. Ah, mas Walter, você disse que um plano é representado por 3 pontos. Obrigatoriamente, sim. Portanto, se eu pegar 3 pontos quaisquer, obviamente não colineares, né? Senão não forma plano, vou pegar esses 3 aqui, ó. Ó, formei aqui. Formei um novo plano entre eles. Olha que legal, formei um planinho entre eles, ó. Tem um planinho verde aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu apagar aqui. Formei um plano entre eles. Não tem nenhum problema, são 3 pontos, então, obrigatoriamente, pela definição, eu tenho um novo plano, certo? Então você pensa, não, então se eu tiver 4 planos, se eu tiver 4 planos obrigatoriamente não coplanares, sim, gente, porque senão, se eles forem coplanares, então você vai ter um plano só para os 4, se eles fossem coplanares, entendeu? Os 4 estariam no mesmo plano, não é essa a ideia do exercício. Eu preciso que todos eles estejam em planos diferentes, porque se eu pegar 3 dos 4, eu formo um plano entre eles. Vamos fazer aqui essa brincadeira que a gente fez aqui em cima? Vamos, professor. Então você tem o conjunto dos pontos. Então você tem o conjuntinho aqui. A, B, C e D. Certo? A, B, C e D.
Eu sei que os 4 não são coplanares, mas eu sei que o plano é formado por 3 pontos. Então, vamos pegar aqui 3 pontos, obrigatoriamente são coplanares, certo? Coplanares. Se eu pegar quaisquer 3 pontos, obrigatoriamente vão ser coplanares. Então, vou pegar A, B e C. Ou seja, então o D é fora, o D está fora desse plano. Então, o D está fora. Então, coloco aqui fora do plano que contém ABC. Então, fora do plano ABC está o elemento D nesse subconjunto aqui, certo? Agora eu preciso descobrir quantos trios possíveis eu consigo fazer com 4 pontos. É aí que entra a combinação. Com 4 pontos, quantas combinações de 3 elementos você consegue formar? 4 fatorial. 4 você desenvolve até o 3 fatorial. Sobre 3 fatorial, 4 menos 3, 1 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial, tchau. 4 dividido por 1 fatorial é exatamente 4. Ou seja, com 4 pontos, você consegue formar 4 planos, certo? Desde que eles sejam todos não coplanares, porque você pega 3 pontos dos 4 e forma todas as combinações possíveis. A, B, C, sei lá, B, C, D, C, A, D, vão formar 4 subconjuntos possíveis. Por isso, você tem 4 planos possíveis com os 4 pontos aqui, que não são coplanares. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro, tá? Só para detalhar mais, ABC é uma possibilidade, BCD é outra, aí o A ficaria de fora, aí você também tem aqui ACD, aí o B ficaria de fora. Como são 4, faltou BAD, ó. A, B, D é uma outra combinação e o C ficaria de fora. Então você tem aqui possibilidades de pontos coplanares, ABC, BCD, ACD e ABD, certo? Como você sabe, o coplano é formado por 3 pontos, então por isso que o conjunto com 3 elementos. E um sempre fica de fora, que também são 4 subconjuntos que ficam de fora, né? Se eu quisesse fazer combinação de 4, 1 a 1, funcionaria também daria 4. Certo, galera? Muito obrigado pela paciência, um abraço e até a próxima videoaula.